Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, canal Educação, diretamente do Estúdio 2, com a tia Dedê e o tio Renanzinho, preparando a aula maravilhosa para vocês. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins. Tudo bem, pessoal? Olha só, o professor Érica Ramos, aula de Química, tá? A gente vai dar continuidade ao assunto de termoquímica, mas hoje a gente vai falar de algumas coisas novas, né? Como entropia, energia livre de Gibbs, né, para avaliar os processos que são espontâneos ou não, e a relação com a termoquímica. Então, é um conteúdo dentro de termodinâmica, né? Então, é algo que está bem forte, bem presente. Quero chamar a atenção de vocês que hoje eu vou precisar muito de caderno, de lápis, borracha, canetinhas coloridas e o canavieira para a gente copiar muita coisa importante que teremos na aula de hoje. Então, galera, nas nossas escolas, unidades escolares estaduais, que estão ligadas na aula do canal Educação, nas salas de mediação. Então, atentai-vos. Hoje a aula vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá bom? A gente tem alguns tópicos que vai trabalhar hoje. Vamos lá? Ó, só relembrando o que é a termoquímica, que é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. Então, quando você vê termo, você relaciona com energia. Então, é a variação de energia envolvida que acompanham os processos químicos. Então, eu tenho a termoquímica, termo de energia, e química referente aos fenômenos químicos, as transformações químicas, tá? Então, o conceito de calor é o que a gente pode dizer? O que é calor? É uma forma de energia em trânsito. É uma energia em trânsito. Sempre que se falar em calor, você vai estar se referindo a algum tipo de energia que está sendo transferida de um corpo de maior temperatura a um corpo de menor temperatura, certo? Então, sempre vai acontecer dessa forma. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é calor. Então, só existe conceito de calor quando você tem corpos em temperaturas diferentes. A partir do momento que você tem corpos em temperaturas diferentes, você pode falar sobre calor. Você não fala de calor se você não tiver um referencial. A gente tem costume, conhecimento comum, falar assim: eita, que hoje está calor. Hoje está numa temperatura elevada, hoje está quente, né? A gente diz assim: eita, mas está calor, Ave Maria, está calor demais. Eita, BR Obró quente. A gente fala de calor como se fosse uma sensação térmica. E o conceito científico de calor é isso. É uma forma de energia em trânsito, energia que é transferida sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, o fluxo de calor aqui, ó, sempre vai do de maior para o menor. Então, o corpo A, ele está perdendo calor. E o corpo B, então vou botar aqui, ó, ele está perdendo. E o corpo B está recebendo calor. Recebendo calor. Certo? O corpo A está perdendo calor e o corpo B está recebendo calor. Então, a gente vai ter um calor positivo para B e negativo para A, pois ele está perdendo. Então, um corpo A a 50 graus Celsius transfere calor para um corpo B que está numa temperatura menor, correspondente a 10 graus Celsius. Qual é o momento que essa troca de calor estagna? Para quando simplesmente eles atingem o equilíbrio térmico, tá bom?
A formação e a ruptura de ligações, elas vão envolver a interação da energia com a matéria, assim como nas mudanças de estado físico, que a gente consegue perceber que as mudanças de fase de agregação podem acontecer com absorção ou liberação de energia. Um exemplo, liberação de calor. O que acontece quando você libera? E eu acho que termos chaves a gente deve tratar aqui, tá? A gente tem que falar. Quando você libera calor, ao ocorrer a liberação de calor, o que você tem? Você vai ter uma redução da temperatura, consequentemente, uma redução do grau de agitação das partículas. Então, a energia cinética desse novo estado, após a liberação de calor, é bem menor. Então, a redução da temperatura e do grau de agitação das moléculas. Certo? Isso daí, com certeza, pessoal, isso daí com certeza faz muita diferença. Faz muita diferença nas propriedades das substâncias. Então, quando você coloca a água no congelador, essa água vai perder energia, ela vai liberar energia, certo? A temperatura do corpo vai reduzir, porque o calor está saindo do corpo, e o grau de agitação das moléculas vai diminuir, até que elas vão se organizar em uma outra fase de agregação, que, no caso, aí, é a fase sólida. Então, nesse momento, nós temos a solidificação. Solidificação. A solidificação é a passagem da água na fase líquida. Opa, peraí. Da fase líquida para a fase sólida. E esse processo aqui, ó, envolveu a liberação de calor. Então, posso dizer que a variação de entalpia aqui é menor do que zero. O processo é exotérmico. Tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos, Renanzinho, para a galera copiar essa anotação, por favor.
Pronto, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Aí, qual é o momento que eu vejo a absorção de calor? É quando o corpo está numa temperatura menor, tá? Ele entra em contato com o ambiente, com a vizinhança, que está numa temperatura acima da sua temperatura. Então, nesses casos, você tem, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui a água. Que nós temos água na fase sólida, passando para a água na fase líquida. Interessante que aqui nós não temos uma transformação química, e sim uma transformação física. Porém, algo muito importante que a gente precisa ter em mente é que esse processo ocorre com o aumento da energia cinética, um aumento da temperatura. Portanto, é um processo endotérmico onde há absorção de calor. Tá? Então, um ΔH maior do que zero, ou seja, a variação de entalpia envolvida nesse processo físico é positivo. Tá bom? Aí é tranquilo que você já fez a anotação do outro slide. Então, é só você colocar aí, ó, H2O sólido, passando para H2O líquido, fusão, com um ΔH maior do que zero. Tá? Então, os processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos, já vimos bastante sobre isso. Então, processos que liberam calor são processos denominados exotérmicos. Êxodo de saída. E aqueles que absorvem calor são denominados endotérmicos, tá? Então, você tem um sistema e tem a vizinhança. Nesse caso aqui, o que está sendo demonstrado nesse sistema? Se você analisar, esse sistema está mostrando o calor vindo da vizinhança em relação ao sistema. E o que eu posso concluir a partir disso? O que eu posso concluir aqui é que a vizinhança estava numa temperatura acima da temperatura do sistema, certo? A vizinhança estava numa temperatura acima da temperatura do sistema. E isso, pessoal, isso causou a troca de calor. O calor está saindo da vizinhança, então a vizinhança está perdendo calor, enquanto o sistema está ganhando calor. A tendência é que a temperatura da vizinhança caia, a do sistema aumente e elas se igualem via equilíbrio térmico, certo? Via equilíbrio térmico. Então, sacaram? Se esse sistema, ó, vou fazer aqui a representação. Se esse sistema tivesse assim, que é vizinhança, aí você vê o sistema liberando calor para a vizinhança. O que vai acontecer aqui na vizinhança? A vizinhança vai ganhar, então vai ficar a quantidade de calor positivo. O sistema vai perder, então, calor para o sistema em relação ao sistema é negativo. Então, aqui eu tenho nitidamente um processo endotérmico, porque tudo que a gente se refere é ao sistema, tá, pessoal? Quando a gente fala sistema, é tudo aquilo que a gente para analisar, para estudar. Esse processo é endotérmico e esse processo aqui nesse sistema aqui abaixo é exotérmico. Ixi, deixa eu apagar. Endo, quando o sistema está recebendo calor, e exo, quando o sistema está liberando calor. Ok? Endotérmico, quando o sistema está absorvendo calor, por isso mais que, né? Dizendo que o calor está entrando no sistema, por isso positivo. E na outra situação, eu mostro a vocês o sistema perdendo calor para a vizinhança. E assim, aquecendo a vizinhança e resfriando. Olha aí. Libera calor para o ambiente, transmite sensação de aquecimento. Atentai bem que eu vou fazer essa pergunta para vocês.
Ó, processo exotérmico libera calor para o ambiente, transmite sensação de aquecimento. Processo endotérmico absorve calor do ambiente, transmite sensação de frio. Bolsas térmicas. Bolsas térmicas. Eu quero saber a opinião de vocês. Bolsa quente e fria. Qual é qual? Qual é um processo endotérmico e qual representa um processo exotérmico? Vou repetir a pergunta. Vou dar 2 minutos para vocês responderem. Eu vou ficar esperando Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins me responder, tá? Vocês aparecerem aí. Pessoal, processo exotérmico é um processo que libera calor para o ambiente e transmite sensação de aquecimento. Processo endotérmico é um processo que absorve calor do ambiente. Sendo assim, transmite sensação de frio. As bolsas térmicas, que geralmente meninas usam bolsas quentes, e os meninos, quando se machucam, né, fazendo alguma coisa, um esporte mais pesado, uma atividade mais forte, usam a bolsa fria, né? Qual é qual? Qual é endotérmico? Qual representa um processo endotérmico e qual representa um processo exotérmico? A bolsa quente representa um processo exotérmico ou um endo? A bolsa fria representa um exo ou um endo? 2 minutinhos na tela para a galera responder, Renan. Com um show diretamente de Canavieira. Pessoal, parabéns. É isso aí. Olha, tá vendo? Eu tava descrente que vocês iam aparecer. Vocês deram um tapa na minha cara agora. Figurado, gente, no sentido figurado, né? Claro. E eu fiquei imensamente feliz. Esse tapinha aí não doeu, não. Deu alegria. Olha só. Canavieira veio para o chat e disse o seguinte: bolsa fria é um processo endotérmico. Aí você pode pensar assim: ah, um processo endotérmico
que absorve calor, então vai aquecer. Veja bem, eu estou usando a bolsa fria em mim, então, no caso, eu sou a vizinhança. E a bolsa é o sistema. O que a bolsa faz? Tira calor da vizinhança. Aí a vizinhança vai esquentar ou vai esfriar? Vai esfriar. E é por isso que transmite a sensação de frio. Certo? Então, a bolsa fria, a bolsa em si, a reação que ocorre dentro da bolsa é uma reação endotérmica. Eu que encosto essa bolsa, por exemplo, no meu joelho, bati o joelho, botei a bolsa fria, um saco de gelo. Enfim, o saco de gelo não é nada mais, nada menos que a bolsa fria. Aí, eu começo a resfriar. Mas tu resfria porque alguém tirou o calor de ti. E esse alguém foi o sistema, no caso a bolsa. Valeu, Canavieira. Parabéns. Amei a participação de vocês. Show demais. Então, a bolsa fria é um processo endotérmico e a bolsa quente, consequentemente, é um processo exo, porque eu quero aquecimento. Então, eu sou a vizinhança, serei aquecida porque o sistema estará perdendo calor. Então, pessoal, nas reações químicas, ocorrem tanto a ruptura como a formação das ligações intermoleculares. Eu já havia comentado isso com vocês, tá? Em que toda reação química, ela envolve absorção e liberação de calor. Todas as reações químicas, todas sem exceção, tá? Então, onde você tem reagentes, você tem quebra de ligação. E se você tem quebra de ligação, você tem absorção de calor, que é a absorção de energia. E se você tem formação de produtos, você vai formar novas ligações, então você vai ter liberação, olha, formação de produtos, né? Formação de ligação, liberação de energia. Certo? Então, a energia absorvida para a ruptura das ligações ocorre no lado dos reagentes e a energia liberada na formação das ligações ocorre nos produtos. Então, aqui eu tenho uma absorção de calor, então eu tenho um ganho de calor e aqui eu tenho uma liberação de calor. Dependendo do meu saldo ao final, eu vou saber se a minha reação é exo ou endo. Ó. O saldo energético entre elas indica se o processo será de cunho exotérmico ou endotérmico. Atenção, Canavieira, Eliseu Martins, copia isso, por favor. 2 minutinhos, Renan, para a galera copiar.
né? Quer mais tempo, Baixa Grande do Ribeiro? Mais 2 minutos, Renan, por favor. Bora continuar. Deu certo, né, Baixa Grande do Ribeiro? Todo mundo conseguiu? Conseguiu copiar? Vocês estavam pedindo um pouco mais de tempo, né? Eu acho que já deu certo. Então, vamos dar continuidade aqui. Entalpia e variação de entalpia, vocês já sabem o que é, a gente já falou bastante. Eu acho que isso não precisa a gente estar demorando muito, não. É a variação de entalpia, o ΔH, que é o calor trocado à temperatura, perdão, à pressão constante. O que eu quero falar? Mais uma coisa que você consegue perceber que o calor, tá aí, o calor sempre envolve um referencial. Então, a entalpia é uma variação onde você analisa apenas o estado inicial e o estado final. Não me interessa o que aconteceu no meio do caminho. Então, você tem a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí a gente tem uma regra geral para a variação do calor trocado à pressão constante dentro desse conceito de entalpia, tá bom? Esse é o ΔH, beleza? A unidade no SI é joule, mas a gente vai ver em quilojoule, em quilocaloria, em caloria. É bem comum, tá bom? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. A gente calcula sempre pegando o estado final menos o estado inicial. No caso de uma reação química, o final são os produtos. Não é isso? O estado final são os produtos. Então, estado final menos inicial. O inicial seriam os reagentes. Ok? O inicial seriam os reagentes. Então, a entalpia dos produtos, que é essa aqui do final, ó, entalpia do final, menos a entalpia
inicial, certo? Então, a gente calcula a variação da entalpia da reação a partir do estado final menos o estado inicial. Ou seja, para uma reação química, uma transformação química, eu vou pegar produto menos reagente, ok? Produto menos reagente. E se você for analisar bem aqui, a entalpia final, ela tá aqui, né? A final, ó. E a inicial tá bem aqui em cima. Pelo conhecimento que vocês já têm, pessoal, eu vou esperar Canavieira e Baixa Grande do Ribeiro. Eu vou esperar vocês me responderem, tá? Olhando para esse gráfico, vendo que a energia final está abaixo da energia inicial. Essa reação que está sendo demonstrada aqui é uma reação endotérmica ou exo? Essa reação do gráfico é uma reação endotérmica ou exotérmica? Atenção, Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins. Olhem para esse gráfico. Olhem para esse gráfico e eu quero que vocês me digam. Olhando para esse gráfico, você vê a entalpia inicial, que é a entalpia de A e B. A entalpia final, que é a entalpia dos produtos, C e D. Nessa representação aí, essa reação mostra um processo endotérmico ou exotérmico? Endotérmico ou exotérmico? Esse gráfico. Bora, Canavieira. Bora, Baixa Grande do Ribeiro. Esse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, ele representa um processo endotérmico ou exotérmico? Hein, pessoal? Esse gráfico representa um processo endo ou exo? Exotérmico, né, gente? Exotérmico porque a entalpia dos produtos ela é menor que a entalpia dos reagentes. É um gráfico que representa um processo exotérmico, uma reação exotérmica. Ok? Olha essa reação endotérmica, como é que eu vejo? Eu vejo aqui a entalpia dos reagentes do início abaixo da energia final, que é a energia dos produtos. Observe que a energia do início, que é a energia inicial, é menor que a energia final, certo? É menor que a energia final. E aí, nesse caso, eu estou mostrando uma reação exotérmica, porque a energia final é menor que a energia inicial. Beleza? Então, olha aí. Sempre que você tiver a energia dos produtos menor que a energia dos reagentes, o valor do ΔH será negativo, ou seja, será menor do que zero. Vai haver calor liberado para a ambulância, para a vizinhança. E esse calor liberado aqui, como mostra a reação de formação da água, nesse caso, foi uma entalpia de menos 285,8
quilojoules. O que isso significa? Quer dizer que eu liberei para o meio, para a vizinhança, 285,8 quilojoules de energia para cada 1 mol de água líquida que foi formada nas referidas condições, certo? Sempre a formação de água será exotérmica, tá bom? Agora veja um exemplo oposto, que é o processo inverso, é quando eu tenho água sólida, que vai se decompor em H2 líquido, que é o gás hidrogênio liquefeito, mais meio mol de gás oxigênio. Nesse caso, pessoal, quando a entalpia dos produtos for maior que a entalpia dos reagentes, o sistema estará sendo representado com um ΔH positivo, um ΔH maior do que zero, uma variação de entalpia positiva, tá bom? Então, tá aí uma reação de decomposição, tá? Onde você tem, na verdade, será o óxido de mercúrio, pessoal. Deixa eu corrigir, que não era água, não. HgO. Hg, né? Líquido, porque o mercúrio é o único metal líquido a temperatura ambiente, por isso ele está sendo representado dessa forma. Há um calor absorvido de 90,7 quilojoules. Então, sempre assim, quando o ΔH for negativo, você tem uma reação exotérmica. Quando o ΔH for positivo, você tem uma reação endotérmica, tá bem? Endo, positivo. Exo, negativo. Tá bom? ΔH negativo, reação exotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. Bora lá. Eu tenho aqui agora uma questão que eu vou dar uma dica primeiro logo, né? Dado a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Não some não, Canavieira. Quero a resposta de vocês. Renanzinho, dá 3 minutos para a galera responder, por favor.
Ribeiro, olha só. Olha só, vocês deem um retorno para mim, por favor, tá? Está tudo ok. Então, vamos lá colocar VOF. Ocorre liberação de calor, seja o processo exotérmico. Primeira coisa. Reação química de combustão do gás hidrogênio. Então, eu posso dizer que esses aqui são os reagentes. Certo? Se eles são os reagentes, esse valor de energia aqui vai ser a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia do início da reação química. Certo? E aí eu vou aqui embaixo e vejo que aqui é a água, H2O. Então, aqui é um único produto. Portanto, a energia envolvida aqui, a energia de produto, referente ao estado final do processo. Ok? Então, como seria, né? Como seria o raciocínio? O que você pode concluir a partir daqui? A energia final é menor que a inicial. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber que a energia final está abaixo da energia inicial? E o que isso representa, gente? O que isso representa, gente? A entalpia final está abaixo da entalpia inicial. Ou seja, ele terminou a reação química com uma energia menor do que quando ele começou. Então, eu posso afirmar aqui que a entalpia de produto é menor que a entalpia de reagente. Se é assim, pessoal, se nesse caso a entalpia do produto é menor que a entalpia dos reagentes, e você conhece que o ΔH é final menos inicial, produto menos reagente, o que você me diz? Esse ΔH vai ser menor do que zero. Vai ser um ΔH negativo, um processo exotérmico. Tanto que está aqui a comprovação, ó. O ΔH é de menos 241,6 kJ, tá vendo? Então, vamos começar a marcar VOF. Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico. Verdadeiro. Ocorre absorção de calor, ou seja, o processo é endotérmico. Fake. Falso. Os reagentes ganham calor ao se converter em água. Pessoal, isso é falso por quê? Porque o que ele está querendo dizer é que o processo é endotérmico. Todo reagente ganha calor, mas não ao se converter em água, ao quebrar as suas ligações. Para terminar a conversão, ele vai perder calor. Então, ele absorve primeiro e depois ele perde, tá? Ele primeiro absorve e depois é que ele perde.
Então, se primeiro ele absorveu, mas não necessariamente para converter diretamente para produtos, tá bom? O calor envolvido na formação de 180 gramas de água é de 2.416. Vamos calcular isso, né? Vamos logo fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Primeira coisa, eu dei um dado importante. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Foi formado aqui 1 mol de água. Então, 1 mol de água que foi formado equivale a 18 gramas de água. E 18 gramas de água liberam quanto em relação ao calor? Liberam 241,6 quilojoules. Aí a questão diz assim, o calor envolvido na formação de 180 gramas de água. Bom, vamos ver se é esse calor mesmo. 180 gramas de água. Vai ser X. Pessoal, eu gosto muito de olhar primeiro para os valores. De 18 para 180, multiplicou 18 por quanto? Não foi por 10? Então, é só tu pegar o 241,6 e multiplicar também por 10. Tu vai encontrar um X de 2.416 quilojoules. 2.416 quilojoules, tá? Então, é exatamente isso, é verdade esse bilhete. Então, o calor envolvido na formação de 180 gramas de água é de 2.416 quilojoules. E a última informação, ele diz que produto é maior que reagente. Mentira. Olha aqui, ó. Produto menor do que reagente. Correto? Beleza? Deu certo copiar? Então tá bom, vou seguir. Tá? Vou seguir o baile. Olha essa questão aí. 2 minutinhos.
Olha, galera, ficou aí um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Então, vamos tomar uma água enquanto vocês finalizam aí a questão 4. E aí a gente volta daqui a pouquinho, tá? Com a resolução da questão 4, explicando cada tópico, o porquê de cada coisa, tá? Com vocês. Então, até já já, pessoal!